Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 8º ano, aula de número 44. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo o que for necessário para as suas anotações. Sempre lembro vocês e reforço, que esses materiais fazem parte da aula. Assim como vocês têm esses materiais em mãos em sala, é necessário que vocês os tenham também na nossa aula. Eles vão ajudá-los a responder as atividades, conforme as suas anotações, e também a fazer o processo de fixação do conteúdo, de realmente sentar e estudar. Então, os materiais fazem parte da aula e não deixem de tê-los em mãos. Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa temática Urbanização da América Latina. Na aula passada nós vimos a primeira aula, vimos o contexto histórico, falamos então sobre as civilizações pré-colombianas que já tinham essa questão urbana bem definida, Era uma urbanização que até chamou a atenção dos colonizadores pelas cidades serem grandes, organizadas, limpas, Hoje a gente vai dar continuidade então a essa questão da urbanização da América Latina e o objetivo da nossa aula de hoje é definir os fatores ligados ao processo de urbanização da América Latina. Então, quais são os fatores que levaram ao que nós temos hoje, a taxa urbana, a configuração urbana que nós vemos hoje na América Latina? Então, vamos falar sobre o processo. Então, o processo. O acelerado crescimento urbano latino-americano se alimentou, em primeiro lugar. Lembrem que na aula passada a gente parou aqui, Eu dei 3 fatores e falei que nessa aula a gente ia conversar sobre cada um deles, mais especificamente, então, o que a gente vai fazer agora. Então, o primeiro fator, o primeiro lugar, o significativo crescimento natural da população. Então, vamos falar sobre o primeiro fator aqui. Até antes de 1930, a taxa de mortalidade urbana tendia a ser superior à taxa de mortalidade nas zonas rurais. E nas cidades, as taxas naturais de crescimento se mantinham baixas e até negativas, Ou seja, morar na cidade era, até ali essa época, ali até 1930, existiam mais fatores que levavam à mortalidade do que no campo. Ou seja, aqui a gente consegue fazer um paralelo com qualidade de vida, E taxas de crescimento, então, de nascimento também no campo eram maiores, Até questões históricas, Das famílias todas trabalharem ali na terra e tudo mais. Foi preciso, então, esperar os anos ali 1900, a partir de 1930, então, depois ali desse período, para que a lacuna entre a mortalidade urbana e a rural, então essa diferenciação, desaparecesse nos países desenvolvidos. Então, aqui se dá o quê? Avanço da medicina, questões sanitárias melhores, Acesso aos médicos, então tudo isso melhorou essas taxas de mortalidade que antes aconteciam de forma mais intensa. As características da população da América Latina em relação a isso, então. Entre 1950 e 1970, a gente tinha altas taxas de natalidade e mortalidade. Então, o acompanhamento das gestantes, em relação até o nascimento e o pós-nascimento, ali as crianças, elas tendiam a ter maiores falecimentos, nascerem mortas ou morrerem logo em seguida. A taxa de mortalidade, então, não se chegava até uma idade mais idosa tão rápido, Justamente por essas questões sanitárias ali, médicas. A partir de 1970, o que a gente tem, então? De 1970 a 1990. Decresce a taxa de mortalidade, então a gente já tem melhores condições, porém se mantém alta as taxas de nascimento. Então, o nascimento, a questão da população se renovar naturalmente o nascimento, ele passa a aumentar. Então, se morre menos, pelas questões sanitárias, de saúde estarem melhorando, e isso faz com que os nascimentos, eles passem, então, a aumentar cada vez mais. Então, o aumento natural da população. A partir de 1990 até aqui 2005, diminuem as taxas de natalidade e fecundidade. O que a gente tem aqui? Planejamento familiar. Então, as famílias elas passam a se planejar melhor,
a ter um número, né, de filhos ali mais específico, um número X de filhos. Por quê? Porque morar na cidade o custo vai ser mais alto, tem alimentação, tem a questão da escolaridade, tem a questão de que as mulheres elas estão mais inseridas no mercado de trabalho, então elas também passam a planejar, né? Isso volta então ao planejamento familiar. Então essa é a característica do que foi a população latino-americana e isso influencia também nessa formação urbana. Enquanto isso, a urbanização se deu em meio a um ambiente sanitário totalmente diverso e fez com que nela, né, o crescimento natural fosse positivo. Apesar da aceleração da inflação urbana, ou seja, do número de pessoas morando nas cidades, ele ter aumentado, ter crescido, e das consequências negativas que isso acaba trazendo também, lembrem que um crescimento desordenado, acelerado, ele tem consequências negativas. Por exemplo, marginalidade, o desemprego, né? Ou seja, o aumento de locais que não são propícios para as moradias, né? A favelização, o desemprego, nem todo mundo consegue ser preenchido, né? Ter o mercado de trabalho, ele não consegue absorver todo mundo. Não se constata, então, não se relata, desde os anos 1950, uma deterioração da mortalidade urbana comparada com o meio rural. Então, se mantém estável. E em relação ao segundo aspecto, então vamos voltar aqui para lembrar o segundo aspecto. O primeiro, então, foi o crescimento natural da população, que nós vimos, então, esses fatores que influenciaram esse crescimento. O segundo ponto aqui, um êxodo rural importante. Então, aqui a gente tem a questão da saída do campo, né, transferência rural-urbana. Então, as pessoas saindo do campo e buscando as cidades. Então, essa transferência rural-urbana como componente do crescimento urbano. Houve uma diminuição, né, dessas taxas de êxodo rural entre 1950 e 1980. Mas, né, esse êxodo rural que aconteceu até esse período explica, então, metade da expansão das cidades latino-americanas. Então, lembrem que até esse período, o campo era o principal meio de vivência, o principal meio de morada. E quando as pessoas saem do campo e vão para as cidades, né, há essa inversão de papéis. Então, 45,2% da população vivendo ali no campo entre 1950 e 1960 e 43,6% a partir então de 1970. E o terceiro ponto, terceiro e último aspecto que a gente tinha visto, então, o primeiro, o crescimento natural, o segundo, o êxodo rural e o terceiro ponto, uma intensa migração estrangeira. Então, os europeus, né, eles tiveram essas ondas, né, de migrações aqui para o continente europeu como um todo, para o continente americano, o que nós incluímos o Brasil aqui também. Então, o terceiro ponto, ainda que a contribuição da imigração europeia pareça ter se concentrado, né, antes de 1950, a importância que esses europeus tiveram, então, na participação urbana, não pode passar despercebida. A Europa se livrou aqui, entre aspas, então as pessoas elas vieram em busca de melhores condições ali, aproximadamente 55 milhões de pessoas sobrando no continente europeu, buscaram então as Américas aqui entre 1750 e 1940. Então aqui a gente tem a questão da imigração europeia, né, os fluxos europeus vindos para o continente americano como um todo. Aqui não só a América Latina, então a gente tem, né, para a América do Norte também. E o que acontece com essas questões migratórias? Então, a migração e a distribuição da população. Nas últimas décadas do século XX, a América Latina se consolidou como uma das regiões mais urbanizadas do planeta, né? Como a gente viu, então, anteriormente também eu mostrei para vocês aquele gráfico, né, em relação a essa distribuição da urbanização no mundo, e a América Latina ela se configurava, né, como uma das regiões onde esse processo aconteceu de forma acelerada, e ao mesmo tempo, né, a América Latina viu diminuir o ritmo do crescimento das suas cidades.
da migração rural urbana e da concentração espacial da população. Então, apesar de ter um número grande de urbanização, um número alto, né, da sua urbanização, esse ritmo ele foi diminuindo. A América Latina e o Caribe, então quando a gente fala dessa região, nós incluímos América Latina e Caribe, né, que são as ilhas, superam apenas a questão da África, na urbanização africana e asiática, em grau. Com uma taxa de 65,1 nos anos de 1980, passou então a ocupar o segundo lugar nos anos 2000, com 75,8, logo atrás da América do Norte. Então, a América Latina é o segundo local mais urbanizado do planeta. Aqui, ó, a taxa de urbanização sobre a população total. No mundo, nós temos, então, o total, né, de urbanização no mundo de pessoas vivendo nas cidades atualmente, né, está em torno de 50%. A estimativa para o ano de 2050 é que chegue quase a 70%. Então, nós temos a América do Norte em primeiro lugar e a América Latina e o Caribe em segundo lugar. Porque aqui a gente pega todas as regiões, né? O mundo envolve todas elas. E as demais regiões, então, do mundo aqui na sequência. A população residente nas cidades intermediárias, que são aquelas, né, que estão entre cidades pequenas e grandes metrópoles, entre 50 mil e 1 milhão de habitantes, é o componente mais dinâmico em termos demográficos, né, em relação aos sistemas urbanos na maior parte dos países aqui da região latino-americana. Então, a maioria das pessoas reside nessas cidades intermediárias. Tem-se explicado esse dinamismo por fatores de atração associados à escala, então o tamanho, né, das cidades, não é uma cidade nem tão pequena que não proporcione, por exemplo, melhores condições de trabalho, acesso à escola, acesso à saúde, e não é uma cidade tão grande, então, que tenha índices negativos, principalmente com relação à violência. Então, esses fatores de atração estão associados à escala, então ao tamanho da cidade, fatores de repulsão das cidades maiores ali, como eu comentei, principalmente em relação à violência, reestruturação produtiva que estimula a sua localização, né, da atividade econômica. Então, não é só hoje um grande centro ali que tem questões econômicas, questões de trabalho, oferta de trabalho. Então, hoje a produção ela está mais difusa, está mais espalhada, a oferta de trabalho ela está mais facilitada, melhoramento das conexões, ou seja, você ir de uma cidade para outra, questão do transporte, comunicação, tudo isso melhorou, e a consolidação dos governos locais. Observa-se que o crescimento das periferias, ou seja, aquelas cidades ao entorno das grandes ali, é muito mais intenso que das zonas centrais, aquelas ali que são o centro, que concentram todas as atividades, refletindo esse processo de expansão, que é característico, né, tem características sociais um pouco diferentes. Então, a expansão da periferia, dos centros periféricos aqui, é muito maior que o do centro urbano em si. Se observa ainda movimentos, né, da população para o interior. Então, hoje existe, né, essa questão inversa, então, saída da cidade para o interior, caracterizado pela presença de áreas com altas taxas de imigração, opostas a outras com altas taxas de emigração. Então, lembrem, né, que imigrar é aquela pessoa que vai é aquela que chega, né, vem de fora. Então, por exemplo, quem vem de fora para o Brasil está imigrando. Se eu saio do Brasil e vou para outro lugar, eu estou emigrando. As áreas de atração, então aquelas áreas que recebem a maioria das pessoas, correspondem principalmente a 3 tipos. As áreas metropolitanas, então as grandes cidades, as de colonização, que são aquelas, então, que foram, que já têm um histórico, né, que elas vieram crescendo ao longo do tempo, e polos de atividade econômica, que tem algum tipo de serviço que vai oferecer emprego para a população. Já as de expulsão, aquelas áreas em que as pessoas elas querem sair, elas costumam ser áreas de povoamento antigo, com um componente rural importante, áreas pobres, uma estrutura produtiva deteriorada e obsoleta e frequentemente próximas de uma região metropolitana.
Ou seja, aquela cidade que, né, aquela área, aquela cidade que estagnou, né, ela não oferece emprego, não oferece, não tem possibilidade de transporte, ela é uma região pobre, por não oferecer emprego as pessoas elas acabam se tornando mais pobres porque não trabalham, não têm renda, então são fatores de expulsão. Pobreza e precariedade. Isso está presente, então, em relação a essa questão da urbanização da América Latina, são pontos ali presentes. O que é a pobreza? Ela se define, né, como um nível insatisfatório de resolução de necessidades humanas, né, ou, em outros casos, de oferta de possibilidade para o desenvolvimento de capacidades. Ou seja, eu não consigo me desenvolver, né? Eu não tenho acesso a emprego, eu não tenho acesso a questões sanitárias, eu não tenho acesso a médico, a educação. É um nível insatisfatório, né, de necessidades. As minhas necessidades básicas, elas não são atendidas. Isso define a pobreza. E um dos grandes fatos associados à questão da urbanização latino-americana é essa questão da pobreza, né? A transformação da pobreza rural em urbana. Então, foi só o local, mudou de local, pobreza mudou de local. Atualmente, a América Latina e a região do Caribe se situam entre as áreas mais urbanizadas do planeta e, como consequência, né, a gente tem esse número de pobres também que acabam aparecendo por não ter essas necessidades básicas atendidas. Enquanto 5% dos pobres do mundo são latino-americanos, os habitantes, né, pobres de casebres urbanos, então a questão da moradia ser precária, representam 14% do total mundial. Embora o número de pobres urbanos na América Latina tenha aumentado, se manteve quase inalterada a sua participação no percentual total mundial. De acordo, né, com o órgão que a gente tem, que é a CEPAL ela faz pesquisas em relação aqui à América Latina e ao Caribe. Por volta dos anos 1900, ali, cerca de 122 milhões de habitantes da América Latina e Caribe eram pobres. O que, né, se a gente traz em proporções de população urbana, a gente chega a um percentual ali de quase 42%. Então, quase 42% das pessoas nessa região morando em cidades, né, tinham essa questão da pobreza envolvida ali. Chegando no final da década, então, virando ali de 1990, início dos anos 2000, nas cidades a gente tinha quase 135 milhões de pessoas morando e essas pessoas eram pobres. Então, o que representava ali quase 40% do total. Então, houve ali uma queda. E desses 43 milhões eram indígenas. Então, uma percentual de pessoas indígenas morando nas cidades, né, de descendência indígena. Até porque, lembrem que aqueles povos pré-colombianos, né, os que deram, quando os europeus chegaram aqui e encontraram, eram indígenas. Todos eles, os indígenas, são os povos nativos, né, daquela região, são os habitantes originais. Então, por isso que aparece aqui um percentual ali um pouco alto em relação aos indígenas vivendo de forma precária e pobre nas grandes cidades. Aqui a gente tem o percentual da população que vive na pobreza, né? A gente tem aqui a América Latina e os países da América Latina. Então, a América Latina como um todo aqui e daí os países. O que apresenta o maior percentual acaba sendo aqui, ó, o Paraguai. A pobreza e a precariedade habitacional, ou seja, você viver em um local que não te dá essa dignidade, né, de vivência, essa dignidade humana, são problemas que acompanham, né, que se correlacionam, mas eles não são idênticos. Pobres e não pobres podem habitar em condições precárias. A medição dessas necessidades habitacionais é entendida como carência, né, de uma ou de várias condições. Então, quando você não tem acesso a água potável, saneamento, materiais sólidos, segurança, né, da propriedade, da sua moradia, esses fatores que permite avaliar, então, que a precariedade habitacional vai afetar não só os domicílios pobres, mas também quem está ali naquela região, embora em menor grau, em domicílios que se encontrem acima da linha da pobreza de renda. Então, esses fatores são avaliados
quando a gente fala, né, em relação à precariedade habitacional, em relação a níveis de pobreza. É o que essa imagem ilustra, né? Essa falta de acesso, essa falta de dignidade na sobrevivência, na vivência humana. Então é isso para essa nossa aula. Lembrem que é a segunda aula de 3 aulas, né, em relação a essa temática. Não deixem então de fazer as suas atividades. Espero que vocês tenham feito todas as anotações para que vocês consigam responder essas atividades. Ficou alguma dúvida? Volta, assiste de novo. Pesquisem a mais também, não se limitem apenas àquilo que a gente está conversando aqui. Usem a internet para pesquisas, né, para materiais extras complementares. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!